dia, turminha linda. Beijo da Projace. Estou com saudade mais uma vez, né? E hoje, sexta-feira, fim de semana chegando. Mais tarde vocês têm uma avaliação parcial de ciências para fazer, né? Depois a prova tá falando sobre as páginas para vocês estudarem, porque nós não fizemos duas parciais, né? Que foi ciências e geografia. A Projace está lembrada. Então, mais tarde a prova vai disponibilizar lá no portal Árvore de Livro para vocês estarem respondendo essa parcial de ciências, beleza? Então, hoje é 24/4/2020, uma sexta-feira, fim de semana chegando, ok? Então, vamos para a nossa aula, né? Continuando com o nosso assunto sobre pontuação, sinal de pontuação. E hoje vamos trabalhar de 2 sinais de pontuações que a Pro trouxe aqui para vocês. Então, vamos falar dele um pouquinho e depois a Pro vai estar fazendo a leitura e eu quero que vocês acompanhem em casa essa leitura, né, de um jogral da pontuação. E temos também vários exemplos que eu vou também, além desses 2 sinais que eu vou estar falando hoje sobre eles, e tem os outros que nós estudamos na nossa videoaula anterior, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre sinais de pontuações, 2 sinais de pontuações, que é o 2 pontos e que é o travessão. E como se utiliza esses sinais de pontuação? Os 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Vou ler aqui a introdução dos 2 pontos. Os 2 pontos, eles podem ser usados para indicar que alguém vai falar, ok? Então, os 2 pontos, ele é indicado quando alguém vai falar. E o travessão, que é um famoso tracinho, como a Projace está colocando esse piloto aqui. O travessão é usado para marcar a fala de alguém. Então, 2 pontos, que é um em cima e um embaixo, igual esse aqui, serve para indicar que alguém quer falar. E o travessão, que é esse aqui, é quando indica que alguém, para marcar a fala de alguém, que alguém está falando. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de alguns sinais de pontuação. Depois a gente tem uma leitura para fazer. Vou ler aqui e vocês acompanhem em casa. E temos aqui sinais de pontuações e alguns exemplos. Vamos lá? Deixa eu fixar aqui bem para não correr o risco de cair. Beleza. Então, são alguns exemplos de sinais de pontuação. O ponto final, que nós já estudamos na aula anterior, né? Que serve para indicar o final de uma frase. O ponto de exclamação, que é esse aqui, que indica admiração, alegria, espanto, eu já citei. Os 2 pontos. Não, os 2 pontos agora não. O ponto de interrogação, que indica uma pergunta, que alguém está fazendo uma pergunta para você. E a vírgula, né? Que serve para indicar uma pequena pausa na leitura, ou em frases também. E hoje vou destacar o travessão, que é esse aqui, que indica que alguém vai falar, né? Uma pessoa está falando. E os 2 pontos, que é esse aqui, que são usados para dar uma explicação, enumerar coisa, ou seja, marca a fala de alguém. Então, aqui no módulo de vocês, na página 87, tem uma atividade e aqui tem uma leitura. E eu vou ler essa leitura aqui, ó. Aluno e professor conversam. Professor, pode me dar dicas de como escrever diálogos entre personagens? E a professora responde: claro que sim, vamos lá. Então, esse foi um diálogo entre a professora e o aluno. Então, aqui está um diálogo em que esses sinais de pontuação que eu acabei de falar, os 2 pontos e o travessão, foi utilizado nessa fala aqui, beleza? Então, vamos agora para uma leitura. Vou pedir para vocês me acompanharem nessa leitura. Tá dando para ver?
que fala sobre sinais de pontuação. É um jogral. Então, vamos lá. Me acompanha aí. Essa leitura está falando sobre sinais de pontuação. Vamos lá. Sou um pinguinho legal. Dou fim a um pensamento. Meu nome é ponto final. Então me chamando um momento. Sou muito curioso. Tudo quero saber. Por isso sempre apareço. No final de perguntas queremos ver. Admiração, medo e espanto, alegria, dor e surpresa. Sou ponto de exclamação e na frase fico uma beleza. Se alguém me perguntar, quem é você? Sou Zezinho. Eu sou os 2 pontos, mostro que a fala está a caminho. Sou um tracinho, pequenino, usado sempre em diálogos. Indica a fala de alguém, é bom, eu não me calo. Então, esse foi o nosso jogral da pontuação. Tem todos eles aqui, o que nós já estudamos e o que acabamos de falar. E aqui a Pro botou uma frase dizendo assim: estou com saudade de vocês. Então, a Pro Jace está com muita saudade. Então, esse foi o nosso assunto, né, sobre sinal de pontuação, assunto de português, um assunto novo, e que vocês estejam realizando a atividade da página 87 e 88, falando sobre esse assunto aqui. Então, responda as atividades em casa, junta aí com a sua família para responder. E falando, como no início a Pro já se falou sobre a nossa avaliação parcial, que ficamos 2 avaliações pendentes para fazermos. Então, ó, pega lá o cronograma, lembra do cronograma? Esse cronograma aqui. Acompanha aí a aula de ciências, a parcial de ciências e a de geografia. A de ciências, vamos lá. A Pro vai dizer quais são as páginas de ciência para estudar. Está falando de um assunto dos seres vivos, dos componentes dos seres vivos, né? E quem são os seres vivos? As plantas, os animais e os seres humanos, né? E de que os seres vivos precisam para viver? Precisa da água, do sol, da energia, do sol, do solo, da luz solar, né? E o que é que E qual é o ciclo de vida dos seres vivos? Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Então, lá está a nossa provinha parcial de ciências. Então, as páginas que vocês têm que estudar é a seguinte. No módulo de ciência, página 4, 5, 6, 7, 8 e a página 13. De ciências para estudar, para responder a provinha mais tarde, beleza? Então, todo mundo lá respondendo para não ficar nenhuma prova pendente, viu? Então, beijos da Pro Jace.